Pessoal, então vamos dar início aqui então. Boa noite a todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina aí, mais uma aula, né, de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Toda quinta-feira a gente está aqui e agora caminhando aí para a reta final, né? Só mais acho que uma, duas aulas aí, eu vou ver depois direitinho lá no calendário, mas hoje a gente já encerra a unidade 3. Que só a unidade 4 ela é curta, só para o encerramento mesmo aí, quando a gente fala um pouco sobre liderança. Chegou a Vanessa aí também. Dando início agora aí, Vanessa, tá? Fica tranquila que você chegou no horário certo. Então, pessoal, olha só, vamos a gente poder ver se a gente encerra essa unidade 3, ou praticamente deixa quase que encerradinho, mas eu vou tentar já encerrar. Porque na aula que vem a gente já começa a unidade 4, que eu vou mandar esse final de semana, ao longo dessa semana, ou no final de semana eu mando para vocês. Então, pessoal, só lembrando aqui, né? Deixa eu recapitular o que a gente tinha feito. Na última aula, eu encerrei com vocês a atividade supervisionada, né? Onde a gente falou daquelas diferenças de personalidade, eu falei de diversos testes de personalidade. Semana passada a gente falou do teste de dominância cerebral, teste DISC, falei sobre outros tipos de inteligência emocional, né? Espiritual, aí mostrei para vocês como fazer análise SWOT pessoal, é a nossa atividade supervisionada. Então, esses slides para baixo aqui, ó, né? A gente, na aula passada, passou até lá, até chegar lá no assunto de hoje, que é a cultura organizacional. E aí, na aula passada, eu ainda voltei e falei aqui dessa parte da evolução das organizações, da globalização, falei do downsizing com vocês e da reengenharia. Me lembro que na aula passada eu parei vim até aqui. Aí falei, hoje, na aula de hoje, eu vou pegar, então, falando da geração XYZ, e depois a gente vai lá já para o final da unidade lá, né? Depois daqueles slides da atividade supervisionada. Não é pular os slides, não, porque nós vimos na semana passada, né? Então, pessoal, a questão aqui da geração XYZ, eu acho isso tão interessante, e a gente, quando não vê esse assunto, a gente não para pensar nisso, não. Quando eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava lá em Minas, mas lá eu trabalhava com meu pai e tal. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, é que eu tive assim, o meu primeiro emprego mesmo, lá fora, lá das atividades que eu fazia com meu pai lá e tal. Aqui eu fui ter o meu primeiro emprego, comecei fazendo estágio numa empresa lá do centro do Rio, depois arrumei um emprego, realmente lá já de carteira assinada numa empresa de Copacabana, onde eu fiquei lá tive uma longa experiência profissional. E no início dessa minha vida profissional, eu mesmo não tinha parado para pensar, né? Eu via os conflitos que tinha nas empresas, as diferenças de pensamento, né? E eu não entendia nada. Eu falei, gente, Jesus, como é que pode haver tanto conflito nas organizações, né? Depois é que eu fui parar a minha vida, que eu fui estudar realmente RH, fui estudar sobre planejamento de carreira, né? Aí a gente, nesses assuntos de RH, planejamento de carreira, a gente vê tudo isso lá que a gente está vendo aqui. Aí que eu fui começar a entender o porquê de tanta divergência nas organizações. Em primeiro lugar, como nós vimos na aula passada, né? Você tem a diferença das personalidades realmente. Então, só um teste que a gente viu, o MBTI, ele nos mostra 16 tipos de personalidade diferentes. Então, olha que confusão. 16 tipos de personalidade diferente dentro de uma empresa. E você vai fazer os testes com todos os funcionários da empresa, você vai ver que está todo mundo ali. Ali você vai encontrar de todos, né? Trabalhando juntos. Além do MBTI, a gente viu a dominância cerebral. Cada um, né, usa uma parte mais predominantemente, né, do cérebro para agir, para tomar suas decisões. Aí você tem o cara que é o relacional, você tem o outro cara lá que é o analítico, você tem o cara que é o controlador. Eles têm personalidades também diferentes por causa dessa questão da sua dominância cerebral. Já é mais outro fator. Vimos lá o teste DISC, vimos uma série de coisas e você entendeu
a diferença que existe, é por isso que a gente tem que estudar a diversidade nas organizações, diferença das personalidades das pessoas. E aí cada um pensa de um jeito, realmente. Então, aí você passa a entender que, na verdade, eles não estão ali criando atrito um com o outro ali, não é brincadeira, não é porque um não gosta do outro, não. É sem perceber, porque um tem um ponto de vista diferente do ponto de vista do outro de lá. Um tem mais prioridade em resolver essas coisas, o outro não, o outro é mais pé no chão, gosta de pensar, de parar, pensar 1 milhão de vezes para tomar uma decisão, por causa da personalidade dele. Não tem nada. Então, quando a gente não passa isso dentro da nossa equipe, para todo mundo entender, a gente vive desse jeito, criando conflito um com o outro, porque acha que o de lá está divergindo de você, porque está querendo, está com alguma política contra você, ele se diverge em tudo que você dá uma opinião, ele tem uma opinião contrária à sua. Aí você passa, a pessoa ela é do contra, ela está contra mim na empresa. E, na verdade, às vezes não tem nada disso. Pode ser que tenha, né? Existem também as inimizades, claro, tal. Mas tem muito caso que não é questão de inimizade, não é questão de um querer prejudicar o outro, são pontos de vista diferentes. E por mais que você queira, você não vai conseguir fazer os dois pensarem igual. Não tem jeito. Você tem que fazer os dois entenderem que existem as diferenças e todo mundo trabalhar em conjunto, um se ajudar e tentar chegar a um denominador comum. E aí, em algum momento, um vai ter que abrir mão de cá, em algum momento o outro vai ter que abrir mão de lá, né? Porque eles não vão se entender mesmo, não. Um tem um ponto de vista diferente do outro. E aí, além disso, tem essa questão ainda da diferença das gerações. Então, o que são essas gerações? Você tem, hoje, dentro de uma organização, você chegar lá, você ainda vai encontrar um pessoal lá de 60, 62, 63, 65 anos, às vezes até um pouco mais, né? Tem muita gente, muita empresa aí que o cara se aposenta, mas quer continuar trabalhando, e a empresa também quer continuar aproveitando daquela experiência daquela pessoa, né? Que, afinal de contas, o cara trabalhou a vida inteira na empresa, naquele mercado, naquele ramo, tem um conhecimento muito grande sobre aquele mercado, a empresa não quer abrir mão daquele conhecimento. O cara se aposentou, conversa lá com o dono da empresa lá e se acerta dele continuar trabalhando, ele vai continuar recebendo a aposentadoria dele, vai continuar com o salário a mais, né? E, normalmente, esse cara tem um cargo lá já de confiança dentro da empresa, já está lá ocupando um cargo ou de grande gerente lá, ou cargo de diretoria e tal. E é esse famoso baby boomer. O cara que nasceu, olha lá, em 46, 48, 50, por aí, olha, de 46 a 64, é considerado geração baby boomers. Por que baby boomers? Não sei se vocês viram um vídeo que eu mandei para vocês que explica, né? Só para vocês entenderem, o nome baby boomer veio porque é o seguinte: na época da Segunda Guerra Mundial, estavam aquele pessoal lá, os soldados todos foram para a guerra lá, principalmente lá. Esse termo surgiu nos Estados Unidos, né? Então, milhares de soldados americanos, 18, 19 anos, na faixa etária ali, né? Foram para a guerra, defender lá o país e tal. Acabou a guerra, aí ficaram lá anos, né? Teve soldado que ficou 3, 4 anos lá na guerra, lá, e a esposa em casa lá. Né? Então, imagina, acabou a guerra, aqueles soldados que estavam uma temporada já fora de casa, acabou a guerra, a hora que o negócio apazigou ali, voltaram aquele monte de milhares e milhares de soldados que voltaram para casa. Então, é lógico, comum, né? As esposas em casa lá, sedentas lá, pelos seus maridos, aguardando os maridos chegar. Então, o que aconteceu? Muitas engravidaram, né? Normal, é claro, e no ano seguinte foi um boom de bebês. Então, foi uma natalidade muito grande, né? Muito bebê que nasceu no próximo ano, no pós-guerra. Então, essa geração, né, foi chamada de baby boomers, um boom de bebês. E esse nome pegou pelo mundo todo, né? Então, aqui também a gente chama os baby boomers. Então, é esse pessoal mais velho, que nasceu aí naquela época de 50 e poucos e tal, que hoje ainda estão trabalhando. Então, pensa para você ver a mentalidade, a visão de mundo que esse cara tem. Ele nasceu numa época, gente,
que tudo era devagar, tudo era lento, não existia computador, não existia internet, o mundo não existia nada de globalização, o mundo era tudo, as coisas demoravam a acontecer. Então, ele nasceu num mundo em que as decisões eram tomadas mais lento, porque hoje em dia a gente vive num mundo que é tudo uma correria danada, e você tem que tomar decisões assim de um minuto para o outro. Tudo acontece muito rapidamente com essa globalização, com a internet. A gente hoje vive uma vida muito agitada, é 1 milhão de coisas para fazer. Você tem nos 3, 4, 5 grupos de WhatsApp, um monte de gente se comunicando com você no WhatsApp, um monte de e-mails para você tomar conta. Eu, por exemplo, tenho e-mail lá da minha empresa, tem e-mail 2 e-mails da faculdade, tem meus e-mails particulares, tem um e-mail de uma empresa que eu estou abrindo, tem o grupo de WhatsApp, tem uns 3 grupos de WhatsApp de professores, tem grupo de WhatsApp de coordenadores, tem grupo de WhatsApp de turma de alunos, tem grupo de WhatsApp do meu trabalho lá, de gente, de parente. Então, a gente é bombardeado por informação o tempo todo. E é muita informação, e é muita coisa que você tem que acudir ao mesmo tempo. Lá na empresa, além de ter o e-mail, ter o WhatsApp corporativo, ter tudo, tem o Skype ainda, que tem que ficar monitorando. Então, gente, vai chegando uma hora do dia que você está assim, estressado de tanta coisa que você tem que monitorar e tomar decisões, e tudo tem que ser para ontem. O cliente te manda um negócio, daqui 5 minutos eu estou te ligando, te cobrando. Ó, te mandei um e-mail aí, cadê o negócio que não chegou? Agora você está perdido. Eu te mandou, mas não vi aqui, chegou. Eu te mandei aí. Mandou por e-mail, eu estava olhando no Skype, eu estava olhando. E vai virando essa confusão, e é uma cobrança. Então, o pessoal que mais jovem de hoje, né? Esses geração Y, geração Z, nasceram num mundo completamente diferente. Eles já nasceram nesse mundo da velocidade. Então, você tem aqui, ó, Baby Boomers e geração X, né? Geração X, os que nasceram, que até sou eu, né? Nasceram de 1960 a 1980, eu nasci em 71. Então, pertenço à geração X. Eu também nasci vivi uma boa parte da minha vida ainda nesse mundo sem internet. Tudo era lento, gente. Não me lembro quando eu já era adolescente, já era adulto, 15, 16 anos, 17 anos. Eu lembro quando eu já estava trabalhando já lá com meu pai, já meus 18 anos, não existia internet. Não existia computador na casa da gente. Computador era coisa de grandes organizações. Então, você não tinha e-mail, você não tinha celular, você não tinha WhatsApp, você não tinha Facebook, você não tinha Instagram. Além disso tudo que eu falei, né, de e-mail, de Skype, assim, ainda tem as redes sociais, que a gente tem que ficar monitorando. Então, eu vivi muito bem esse mundo aí, que tudo era muito lento. No ano parece que demorava para passar, sabe? Então, tudo era devagar, as tomadas de decisão. Então, eu também vivi num mundo meio diferente, né? E aí o pessoal da geração, então eu falei, ó, Baby Boomers e X. Aí o pessoal da geração Y e Z, eles já nasceram num mundo diferente. Quem nasceu na geração Y aqui, já próximo dos anos 2000 aí, quando era criança, já estava se acostumando já com a internet, já cresceu vendo a internet. Ele foi crescendo junto com a internet. E o pessoal da geração Z já nasceu já com o celular na mão, com tablet, com smartphone, já nasceu vivendo esse mundo. E, gente, as crianças de hoje, se você parar para analisar essa evolução do mundo, é a coisa mais interessante. A criança de hoje, imagina esse pessoal que está vindo agora, ó, geração alfa. Isso aqui é uma incógnita. A gente nem sabe o que vai acontecer com essa geração. Porque as crianças de hoje, elas já nascem, você dá um celular para ela já sabe. Eu tenho um filho de um amigo meu, bebê ainda, de 3, 4 anos, ele já sabe mexer nesses aparelhos. A criança tem de 3 para 4 anos. Sabe o que o meu amigo fez? Deu um tablet para a criança, para o bebê. Aí a criança está em casa, ela quer se divertir, quer brincar, está lá sozinha, a mãe está lá fazendo comida, ela fica sentadinha na sala, pega o tablet, ela já sabe ligar o tablet, já vai lá, entra no YouTube, já procura o desenho que ela gosta, bota o desenho para tocar,
para passar, bota lá o tablet escorado no sofá, fica deitado lá, no chão da sala assistindo. O desenho acaba, ele vai lá, muda o desenho. Gente, 3, 4 anos, nem 4 não tem, 3 anos e meio. Ele já sabe manusear o tablet, já escolheu o desenho que ele quer assistir. É uma coisa mais louca desse mundo, né? Então, imagina só. Aí, por que a gente está falando isso? Porque dentro das empresas, ó, você ainda tem o baby boomer, ainda tem lá os caras que estão lá no altos cargos da empresa. Você tem muito pessoal da geração X, estão lá também já, pessoal que já cresceu lá dentro da empresa e tal. Agora você já tem muita gente já da geração Y, da geração Y aqui, tem bastante gente da geração Y. Já está chegando um monte de gente dessa geração Z, já está todo mundo lá já chegando na organização já, o pessoal dos anos 93, 94, 95, já está todo mundo trabalhando já. Já está todo mundo com 20 e poucos anos, que são vocês aí, 20 e poucos anos aí, ó, já está arrumando emprego já. E, gente, daqui a pouquinho, pensa bem, daqui 3, 4, 5 anos, esse pessoal da geração alfa também já está chegando na empresa. Que quem nasceu em 2010, hoje está com 11 anos. Daqui 4 anos, já está com 15, já está arrumando esses 16 anos, aquele negócio, os programas aí do governo, aí, né, de primeiro emprego lá, de jovem aprendiz, aquelas coisas, já está lá na empresa também, daqui a pouco. Olha a salada que vai virar. E aí, gente, é a maior dificuldade você equacionar isso. Essas pessoas têm diferença demais de pensamento também. Aí já não é uma divergência por causa nem é mais por causa da dominância cerebral ou da personalidade, não, aí já é uma coisa da geração. Esse pessoal aqui, baby boomers, são muito conservadores. Tem, sabe, muito avesso à mudança. Sabe, tudo para ele, você fala assim, vamos implementar um sistema novo. Ele fala, calma, tem que analisar. Vamos fazer um planejamento, tem que ver que sistema, que essa mudança aí, tem que testar isso primeiro, tem que verificar, tem que levantar as hipóteses para ver se isso pode dar problema ou não pode, o benefício que isso vai trazer, tem que ver o custo-benefício, tem que pensar 1 milhão de vezes. Tudo para ele, mas não é porque é porque ele nasceu num mundo em que todo mundo era muito precavido. As coisas eram lentas, as mudanças eram lentas. Então, eles foram crescendo num mundo em que as decisões eram tomadas devagar. Ninguém tomava a decisão por impulso. Todo mundo, o pessoal antigo, eu me lembro muito bem do meu avô, do meu pai mesmo, era muito conservador, assim, sabe? Tinha muito medo de tomar decisões e algo dar errado. Então, pensava 1 milhão de vezes para tomar uma decisão. Que eles nasceram. Agora, o pessoal de hoje, não, vê um negócio novo, já quer implementar para amanhã. E nem é para a semana que vem, não. O cara já quer ver um negócio novo, ele já quer que mude o sistema da empresa, já quer testar um sistema novo, já quer criar um produto novo, já acha que aquele produto está ficando obsoleto, já quer que lance um produto novo no mercado. E aí dá um choque. Aí o baby boomer, o geração X, de um lado, freando o negócio, espera aí, tem que pensar, não é bem assim. E o de cá não tem paciência. Começa a querer atropelar o negócio. E se as pessoas não entendem isso, quando a gente não estuda isso, você não percebe que às vezes é por causa da diferença de geração. Aí fica aquela rixa, aquele negócio. O de cá fica pensando assim, mas esse cara de lá também está brecando tudo, é uma burocracia, é pensamento arcaico, pensamento atrasado, não quer mudar o negócio, sabe? Tá com picuinha com a gente aqui, a gente querendo implementar o negócio, o cara não quer, tá de marcação com a gente, e não é, porque ele é precavido. Já o de lá fica pensando, esse pessoal tá achando o quê? Né? Eu sou um cara experiente, eu não vou tomando decisão precipitada aqui, nós vamos pensar para poder fazer mudar. O cara mal chegou na empresa, já quer dar ordem, já quer mudar os negócios, já quer chegar aqui mudando tudo. Então, sabe, aí vira aquela rixa interna. E, na verdade, o cara tinha que entender. Então, quando as pessoas entendem isso, aí o de lá entende. Não, gente, vamos com calma, eu entendo esse ímpeto de vocês são jovens, né?
Vocês querem a mudança da noite para o dia, mas vamos com calma, vamos conversar. Aí tenta se entender. E o de cá também, ele entende. Ah, não, cara, o de lá, ele é um cara mais conservador, então deixa eu ir devagar com ele. Eu não vou convencer ele da noite para o dia. Aí você começa a arrumar um outro caminho para convencer o cara de lá de que aquela metodologia realmente vai ser melhor para a empresa. Então, você vai por um outro caminho, tentando negociar, tentando se ajustar, tentando alinhar para que os dois depois ali entrem num acordo e implementem aquela mudança. Então, mas é a partir do momento em que você entende isso. Se você não entende isso, a sua equipe não entende que há essas diferenças, fica essa discussão que não chega a lugar nenhum. E acaba acontecendo os rachas, né? Os conflitos na empresa. Daqui a pouco um está saindo. Daqui a pouco o rapaz jovem está saindo da empresa. Ah, não aguento essa empresa aqui não, porque aqui tudo é difícil demais, é muito burocrático, quero uma coisa mais nova, mais inovadora. Então, tá vendo? Por isso, gente, é importantíssimo você entender bem essas teorias. Porque senão você mesmo é que sofre. Sabe? Porque você está começando a faculdade aí, né? Quem é mais jovem aí, eu sei que tem alguns alunos que já estão com uma certa experiência de vida já. Aparecem alguns alunos aí de vez em quando que já trabalharam muito na vida, já tem uma certa idade, começou a fazer a faculdade um pouco mais tarde um pouco, né? É comum e tal. Mas uma boa parte dos alunos, tenho muito aluno que está entrou recentemente na faculdade. Eu tenho muito aluno que está procurando o primeiro emprego. Por isso que eu gosto de passar isso, falar bastante mesmo, para ver se entra realmente na cabeça, porque senão, sabe o que acontece? O maior prejudicado é você. Igual aconteceu comigo. Eu já contei um caso na semana passada, a primeira empresa que eu trabalhei aqui, eu ainda estava começando a vida profissional, primeiro emprego. Um dia lá o cara falou uns negócios lá que eu não gostei, não me entendi com ele, achei que o negócio tinha que ser do outro jeito, ele não achava, ele entrou em divergência lá, eu chutei o balde, fui lá e pedi demissão. Aí acabou que eu que me prejudiquei. Depois, no outro dia, eu fui parar para pensar. Falei, gente do céu, o que eu fui fazer? Que bobagem, né? Fui aflito demais, e não sei o quê, e fui lá e pedi demissão, e acabei que quem saiu prejudicado fui eu. Naquele momento, eu falei comigo, eu nunca mais eu vou deixar que isso me atrapalhe profissionalmente. E aí, depois eu fui estudar esses negócios de geração, de personalidade, aí que eu fui entender, né? Gente do céu, tá vendo? Aquela vez lá que aconteceu aquilo, o cara estava pensando diferente de mim, eu acabei pedindo demissão porque eu me desentendi com ele, porque bati de frente com o cara, e ele era um cara de uma outra geração, era um cara de uma outra personalidade. Eu tinha que ter tido mais paciência, né? Acabou que, graças a Deus, eu sobrevivi, continuei minha vida, apareceram outras oportunidades. Mas em função desse acontecimento, eu também mudei a minha forma de ser. Até que depois do meu próximo emprego, eu fiquei 12 anos. Até uma hora lá que deu uma gota d'água mesmo, apareceu uma outra oportunidade, aí que eu pedi demissão e fui para outro emprego. Mas fiquei 12 anos lá e tentando, sempre que havia divergência, eu parava e falava, não, peraí, eu tenho que ir devagar, né? Porque senão você não para em emprego. A gente vê muito jovem de hoje aí, gente, é muito comum, pega um currículo de uma pessoa de 20, 21 anos, eu vou ver o currículo, o cara trabalhou em muito mais empresa do que eu, que já estou trabalhando há 20. Eu trabalhei 20 anos, tive 3 empresas. Tive 2 faculdades só, fiquei 10 anos numa faculdade dando aula, saí, fui para a Uniswan, já estou aqui 3 anos na Uniswan, fiquei depois 12 anos num emprego lá, depois saí, fiquei 4 anos no outro emprego. Então, tive poucos empregos. Você pega a minha carteira de trabalho, eu tive poucos empregos e duradouros. Aí você pega um currículo de um rapaz de 20 anos, o cara já teve 7 empregos. Já está com o currículo queimado, Isso não é saudável para o currículo. O menino fica 3 meses no emprego, vai para outro, fica 4 meses, vai para outro, fica mais 2 meses, vai para outro, fica 4 meses, vai para outro. Quando vê, o cara já teve 6 empregos de 3 meses, em menos de 2 anos. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque isso é um problema para o currículo de vocês.
o cara que pega o currículo dessa pessoa fala assim, isso aqui é aquele cara que tem problema, ele fica pulando de galho em galho. Ele tem algum problema, não para emprego nenhum, 3 meses no emprego, sai. 4 meses no emprego, sai. 2 meses no emprego, sai. O problema é dele. O problema não é nos empregos, não. Sabe? E aí, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Realmente, se você está no emprego e não está feliz ali mesmo, tem que sair. Você não pode ficar lá trabalhando numa coisa que você está extremamente infeliz. Mas não pode tomar essas decisões precipitadas e por causa de pouca coisa, já ir chutando o balde, pedindo demissão, mudando de emprego, por um problema que você poderia ter contornado. Então, quando a gente fala isso aqui, gente, é para o bem de vocês, né? Para você não se queimar, não queimar o seu currículo, para você entender. Na vida profissional, a gente precisa entender, tem muitos momentos que a gente tem que engolir sapo. Bom, eu fiquei 12 anos lá nessa empresa, lá, você não imagina a quantidade de sapo que eu tive que engolir, quantidade de coisa que eu tive que engolir, a gente tem que relevar um monte de coisa, tem que procurar uma outra forma de se entender melhor lá com a pessoa do outro setor, porque senão você não para em emprego. Gente, e não adianta você, sabe, eu também fui chegando à conclusão que você sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, e no final das contas, gente, é tudo igual. Sabe, eu costumo fazer uma metáfora, brincar com os alunos, o céu não existe, parece que o céu não existe. Quando eu falo céu não existe, é que eu não acredito em Deus, né? Não falando de religião, não. É uma metáfora, né? Falando céu, a empresa perfeita, sabe, a gente vai chegando à conclusão que não existe. Todo lugar que eu passei tinha algum tipo de problema. Era um problema diferente do outro, da outra empresa lá, mas tinha também o seu problema. Parece que a gente nunca vai encontrar um lugar que você chega assim, e é aquela maravilha que todo mundo se entende, que a diretoria ajuda todo mundo, e todo mundo é uma família realmente bacana, todo mundo trabalhando juntos ali, não tem aborrecimento, não tem estresse, não tem cobrança, você trabalha cheio de gente do seu lado querendo te ajudar. Não existe isso, infelizmente. Sabe, o clima de trabalho hoje nas organizações, infelizmente, poderia ser bem melhor. Pode, né, gente? Tem alguma outra empresa aí que realmente é muito bom trabalhar lá. Eu conheci empresas assim, eu não cheguei a trabalhar. Conheci empresas assim que me pareceu ter um clima de trabalho muito bom. E ouvi falar muito bem de certas empresas e tal. Mas uma boa parte de empresas que eu vi por aí afora, você conversa com o funcionário, todo mundo reclama. E cada empresa tem um problema. Então eu falo, o céu não existe, aquela perfeição. Você que tem que procurar se adaptar onde você está ali e, de vez em quando, tem que engolir sapo, de vez em quando tem que levar um desaforozinho para casa, entender, dar o braço a torcer, porque senão você não se entende com ninguém e não para em lugar nenhum. E daqui a pouco é você que está queimado, porque é muito bom para você quando o cara pega o seu currículo e fala, opa, esse cara trabalhou 5 anos numa empresa, depois teve uma experiência de 7 anos numa outra empresa. Então, é um cara estável, né? Um cara estável, experiências profissionais de longa duração. Não que ele treina 3, 4 meses em cada empresa, né? Mas para você conseguir isso, você também precisa entender tudo isso que a gente falou, dessas diferenças todas que existem. E, principalmente, a gente fala isso aqui, né? Não é só para você, pessoalmente, para você... né, entender isso e se dar bem profissionalmente, não. É para você um dia, a gente espera que você está estudando aí, né? Estudando tanto, buscando crescimento profissional, que você realmente vai crescer dentro de uma empresa. E à medida que você cresce, você passa a ter pessoas para comandar, para você liderar. Na próxima unidade, nós vamos falar bastante de liderança. Tem assuntos muito bacanas sobre liderança aí. Então, você precisa ser um bom líder. Então, você principalmente precisa entender de todos esses conceitos que nós estamos falando nessas últimas aulas todas aí, para você poder comandar bem a sua equipe, saber passar essas informações para a sua equipe, saber contornar os conflitos quando começarem a surgir na sua equipe, porque se você for um bom líder, você souber liderar um grupo de pessoas, souber fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, em equipe, um se ajudando, e que as pessoas superem suas diferenças do dia a dia, você vai ser valorizado no mercado.
A empresa lá vai olhar para você e vai falar, ó, fulano de tal, esse cara é um bom líder. Vamos procurar investir nele aqui na empresa. Porque é o que as empresas mais estão buscando. São pessoas com habilidade de liderança. Porque não adianta nada você ser excelente lá no que você faz se você não sabe comandar um grupo de pessoas. Você vai ficar lá fazendo o que você sabe fazer bem feito. Se a empresa perceber que você não tem habilidade de liderança, não vai te promover. Entendeu? Vai promover quem tem essa habilidade, porque sabe que se promover você vai ter pessoas abaixo de você para comandar e você vai precisar ter essa habilidade. E quanto mais você cresce, mais pessoas abaixo de você terá para comandar, mais habilidade de liderança você precisará ter. Então, coisa que eu aconselho para todos vocês, estudem realmente, gente, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Estudem liderança, estudem esses assuntos relacionados a isso que a gente está falando aqui, de entender as diversidades, as diferenças, como lidar com conflitos, e é muito difícil. É muito difícil. E essa habilidade, gente, você tem que estudar, entender a teoria e vai ir aplicando isso no seu dia a dia, para você ir desenvolvendo. Quanto mais você vai vivenciando, você vai desenvolvendo essa habilidade em você. E a tendência é que mais oportunidades surgirão para você. Tá? Então, esse era o recado que eu queria dar para esse início de aula aqui. Né? Para a gente, ó, isso aí, o resto tudo aqui a gente já viu, os testes, né? Ó, já vimos os testes todos aqui. Eu vou lá já para a parte final. Ó, vimos aqui teste DISC, análise SWOT, ó. Então, já vou caminhar lá, já para o slide 50, parte final já da nossa unidade 3 aí, ó. Que hoje eu falei, se não der tempo de eu terminar ela toda hoje, a aula que vem fica faltando só um finalzinho, para a gente ver na aula que vem e já emendar a unidade 4, né? Mas vamos ver até onde a gente consegue ir hoje. E aí, esse próximo assunto, não quer dizer que vamos mudar de assunto também, não, né? É todos assuntos correlacionados. E aí que agora a gente vai se aprofundar ainda mais nesse assunto da cultura organizacional. Né? Então, vamos lá. Isso aqui agora eu peguei do livro do Chiavenato, bem interessante essa parte também, para a gente refletir um pouco sobre a cultura organizacional, que está relacionado com tudo isso que a gente viu. Já está lá na página 154 do livro do Chiavenato, aquele livro que vocês têm, né? Que eu mandei ele em PDF lá. Se tem alguém aí que ainda não viu esse livro em PDF, me fala, que eu torno a mandar para vocês. Mandei lá no início, né? Lá no grupo do WhatsApp, para vocês aí. Se não tiver, é só me falar. Olha lá, então, cultura, o que o Chiavenato fala? Cultura é um termo genérico utilizado para significar duas acepções diferentes. De um lado, conjunto de costumes, civilizações e realizações de uma época ou povo. De outro lado, artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humanas. Então, a cultura, na verdade, ela está, né? Nós estamos falando dos nossos costumes, das nossas civilizações, que nós viemos desenvolvendo ao longo de séculos e séculos aí. Agora, você pode trazer esse conceito da cultura para dentro da empresa, porque assim como os povos têm culturas diferentes, né? Cada país tem as suas culturas. Dentro de um mesmo país, igual que o Brasil, que é um país muito grande, se você parar para analisar, dentro do Brasil existem culturas completamente diferentes, bem diferentes, né? A gente mora aqui, né, no Sudeste, aqui, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e tal. Aí você chega lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o pessoal tem uma cultura completamente diferente. Eu estava hoje até falando com meu filho aqui em casa, a gente falou, gente, como é que pode? O povo lá no Sul toma chimarrão o dia inteiro, o cara anda com uma cuia de chimarrão. Os caras, o churrasco lá, o cara come churrasco o dia todo, café. Tem lugares, é sério, lá no Rio Grande do Sul, já vi isso em documentários. Tem lugares lá com o café da manhã dos caras lá, churrasco. Então é uma cultura, é uma questão cultural. Que aqui você vê, você até estranha, assusta, como que pode, né? Ao passo que o cara de lá chega aqui também, vê nosso estilo de vida aqui também, e fala, meu Deus, como é que pode? Que vida diferente que eles têm aqui.
Você chega lá no norte do Brasil, nossa, as culturas locais, os costumes locais lá são muito diferentes, bem diferentes daqui. Agora, pensa só de um país para o outro, né? A gente aqui tem uma cultura aqui no Brasil, aqui, um costume, um jeito de civilização, as nossas artes, a nossa erudição, as nossas manifestações. Aí você chega lá na China, lá na Índia, lá no Japão, lá no Canadá, na Europa, você vê coisas que você não acredita. Aqueles países lá, né, gente, da Arábia Saudita, gente, são as religiões completamente diferentes, as crenças completamente diferentes, né? Então, são culturas completamente diferentes de um país para o outro que você encontra. E nas organizações também, gente, existem organizações com culturas completamente diferentes. Eu que já rodei bastante, muito mais do que muitos de vocês aí, já vi empresas com culturas assim, que você fala assim, como é que pode tanta diferença de cultura de uma organização para outra? Realmente, eu já vi, chego em empresas assim que o cara tem que... pontualidade lá é um negócio que, sim, o cara chegar atrasado 10 minutos, toma uma advertência, é tudo muito rigoroso. Já vi isso por aí. A diretoria com muito rigor com as coisas, as pessoas... Eu já vi empresas aí, gente, que o camarada está trabalhando lá para ele... Não estou brincando, não. Eu também não vou citar nomes, não, é claro, né? Para o cara ir no banheiro, tinha que pedir permissão para o gerente. Levantar a mão lá para o gerente ficar trancado dentro da sala lá. A hora que o gerente via, falava, o que é? O cara, posso ir no banheiro? O gerente, pode. Eu vi aquilo, eu falei, gente, não dá para acreditar que o cara, para precisar ir no banheiro, precisa pedir autorização para o gerente dele. Enquanto já vi outras organizações que uma liberdade total, né? Aí você pensa, qual que é melhor, professor? O que está mais certo? Não quer dizer que uma esteja mais certa que a outra, não. São diferenças culturais, né? Eu acho assim, tudo os extremos é que estão errados, né? Todo excesso, todo radicalismo, eu acho que tem que ser repensado. Porque também uma empresa com um excesso burocrático desse, um excesso de rigor, que o camarada não tem liberdade nem de conversar com o seu colega do lado, para ir no banheiro tem que pedir permissão, aí eu acho que já está excedeu um pouco, né? Agora, também do outro lado da empresa, também que o cara faz o que quer, chega a hora que quer, atende o cliente a hora que quer, também não vai dar certo também. Né? A gente precisa tentar procurar um equilíbrio entre as coisas, né? Então, não existe lá se é mais certo, se é mais rigoroso, se é mais... Não. Depende muito também do tipo de empresa. O que a gente vê? Empresas, por exemplo, dessa área de criatividade, marketing, essas empresas de publicidade, de tecnologia, normalmente elas são um pouco mais liberais, porque realmente o cara precisa trabalhar com as ideias, ele tem que estar livre para pensar. Então, se você chega nessas empresas modernas aí, tipo um Google hoje, por exemplo, os caras vão lá para o trabalho lá, a maioria trabalha em home office, o dia que quer que o trabalho vai, e chega lá no trabalho, o cara nem tem uma sala fixa para ele, não, fica todo mundo ali num ambiente ali, tem uma lanchonete, tem uma mesa de ping-pong, é uma liberdade total, e o pessoal se junta lá, está desenvolvendo um sistema lá, eles se juntam num canto, senta no sofá, fica todo mundo ali trocando ideias, mas é o tipo de trabalho deles. O cara tem que realmente, ele tem que ter a mente dele livre para a mente pensar em coisas mirabolantes. Se um tipo de empresa dessa, você chegar com uma coisa muito autoritária, muito rígida lá, você vai bloquear as ideias do cara. Como é que o cara vai pensar num aplicativo novo, pensar um projeto novo lá ligado àquela área lá, um site novo, uma tecnologia nova, se a empresa está toda hora bloqueando as ideias dele? Então não vai dar certo. Agora, uma empresa mais séria, que mexe com atendimento ao público, dependendo da área lá que essa empresa atua, ela precisa ter um pouco mais de rigor, um pouco mais de norma, um pouco mais de regra. Não pode ser uma coisa desse jeito, o cara chegar a hora que quer, sai a hora que quer, atende o cliente. Não é bem assim. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio e entender a cultura de cada empresa. Então, o problema disso aqui, pessoal, é que
quando você trabalha numa organização muito tempo, você se acostuma tanto com aquela cultura daquela empresa e às vezes você acaba tendo dificuldade para se adaptar numa outra empresa que tem uma cultura diferente. Isso eu já vi demais. O cara trabalhou 10 anos numa empresa lá, né? Depois ele saiu, teve uma experiência longa de 10 anos, isso eu conheço. Esse caso é um caso verídico. Saiu daquela empresa, depois ele não conseguiu mais se adaptar, em outra passa a ter dificuldade, porque aquela empresa que ele trabalhou esses 10 anos tinha uma cultura bem diferenciada das demais do mercado daquele ramo. Depois ele foi trabalhar numa empresa, chegou lá rapidinho, ele não se adaptou, não se adaptou àquela cultura, foi muita cobrança, muita regra, muita burocracia, não se deu bem, saiu. Foi para uma outra, pior ainda, mais rigorosa ainda, ficou lá 6 meses, não se adaptou, saiu. Aí, às vezes, você pensa, gente, mas ele se deu tão bem numa empresa, por que não está dando nas outras? Você vai perceber para você ver, são choques de cultura, né? Então, você precisa entender, né, como é que você vai trabalhar essa cultura dentro da sua empresa. Então, você percebe a cultura da empresa. Né? Tem um vídeo que eu passei para os videozinhos que eu mandei para você, quem não viu, depois assista para você ver. Uma menina que fala lá muito bem, você chega assim, você percebe a cultura da empresa, no modo que as pessoas se vestem, no modo que as pessoas se atendem, no modo como elas te tratam, né? Você percebe lá a empresa que tem lá estampada a missão, visão, valores dela, o que ela está colocando na sua missão, visão, valores, né? O modo como quando você vai sentar para resolver uma coisa com um profissional, você percebe o modo como a chefia dele trata ele, você percebe pela motivação daquela pessoa, você começa a perceber já como é que é a cultura daquela organização, porque, gente, é impressionante o quanto as pessoas percebem. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, síndica, amiga minha, que também não vou citar nome, aí eu citei uma empresa, tal, ela falou, nossa senhora, eu não gosto nem de pensar dessa empresa. Eu falei, por quê? Por que você não gosta? Não, eu de vez em quando eu tenho que ir lá para resolver uns negócios lá do meu condomínio, eu não gosto de ir lá, porque chega lá, parece que tá aquele clima de velório. Toda vez que eu vou lá, parece que morreu alguém, todo mundo trabalhando, cara fechada, todo mundo fica ali no seu computador, na sua mesinha ali, concentrado, você chega, ninguém te dá um bom dia, ninguém te cumprimenta, parece que o cara está trabalhando ali sob pressão, a gente percebe isso, aquele clima assim estranho na empresa. E realmente eu também percebo muito isso. Ainda mais eu que já passei em muitas empresas aí dando consultorias e tal. Nossa, eu já cansei de perceber isso. Empresa que você chega assim, tá todo mundo trabalhando sob pressão, sabe? Você vê que a alta liderança da empresa ali é uma cobrança do funcionário, a pressão do funcionário por resultado, por tudo. O funcionário não tem liberdade, sabe, de conversar com o seu colega do lado. Então, não é que eu entendo que ele tenha que ter liberdade para conversar à vontade, não. Mas nós somos seres humanos, ué. A gente entende que tudo é uma questão de bom senso, né? Você está ali, horas ali concentrado no seu projeto, terminou aquele projeto que você estava fazendo ali, você tem o direito de dar uma relaxada, tirar 10 minutinhos, vai lá beber um café, ver que seu colega também deu uma pausazinha. Eu não postei o vídeo da aula passada? Qual o vídeo da aula passada que eu não postei? Da nossa aula mesmo, Luane? Não acredito. Não acredito que eu cometi esse crime. Ninguém me cobrou. Acho que o senhor postou ontem, professor, à noite. Não, ontem à noite? Não, você está falando que eu não postei no Classroom? Porque no Classroom realmente eu demoro mais para postar. Ah, mas eu mando lá no grupo do WhatsApp. Você não está no grupo do WhatsApp, Luane? Hein, Luane, você não está no grupo do WhatsApp, não? É, porque, gente, vocês têm que entender. Assim, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Então, no grupo, eu dou preferência para o grupo do WhatsApp. Estou olhando aqui na aula passada, postei ela, ó. A aula de 3/10, eu postei ela sim. Está postadinha lá. Postei no dia 4. Um dia depois. Sempre posto um dia depois.
Teve um dia só que eu postei no sábado. Normalmente na sexta-feira eu posto. Dê preferência pelo grupo do WhatsApp, porque eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Tem dia que eu tenho que sair cedinho. Amanhã, por exemplo, olha o problema. Amanhã eu tenho aula de manhã cedo. Amanhã eu acordo às 8, antes de 8 da manhã. 8h30 eu já tenho que começar minha aula. Vou até às 11. Então, aí eu já perdi minha manhã. Então, eu tenho minha consultoria na empresa. Sai daqui 11 horas na correria danada, porque eu tenho que estar lá na empresa meio-dia. Porque aí já é o último dia da semana, eu tenho que terminar de ajeitar minhas coisas todas. Para depois ainda voltar à noite em casa e ter aula, então, aula de novo. Então, assim, 1 milhão de coisas. Então, às vezes, eu priorizo o WhatsApp, porque é um grupo. No WhatsApp eu posso estar andando no meio da rua, que eu vou lá e posto vídeo para vocês. Já para eu postar no Classroom, eu não gosto de mexer no Classroom pelo WhatsApp. Prefiro fazer no computador. Aí eu acabo, de repente, só na outra semana que eu vou... deixa eu postar o vídeo lá e tal. Então, é isso. Mas está lá sim. E lá no Classroom, aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Foi postado ontem. Que aí, ó, ontem que eu fui colocar as coisas da aula de hoje... é que aí eu vi que eu não tinha postado o vídeo. Aí eu fui lá ontem e postei. Eu tenho que mudar o troço aqui, que está com outro login ali. Não vou conseguir acessar o Classroom agora, não. Mas eu tenho certeza que ontem eu postei. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu continuar aqui. Então, a cultura organizacional equivale... Não estávamos falando da cultura dos países, né? Das regiões, dos países são diferentes. E a cultura organizacional, ela está ligada à cultura da empresa, realmente. O modo de vida da organização em todos os seus aspectos, crenças, ideais, costumes. Cada empresa, gente, dependendo da diretoria da sua empresa, dos criadores da sua empresa, tem as suas crenças, tem os seus ideais, tem os seus costumes, tem as suas regras, suas técnicas, suas normas internas, sabe? E isso, às vezes, se torna muito enraizado na empresa. Porque pensa comigo aqui, né? De onde que isso sai, a cultura da empresa? A cultura de uma empresa, normalmente, não é alguém que chega lá e estabelece, né? Vamos mudar agora a cultura da empresa, que agora vai ser diferente. Não é bem desse jeito. Isso vem ao longo dos anos, desde que ela foi criada. Então, por exemplo, analisa aqui comigo. Eu tenho um tipo de personalidade. Eu sou o cara relacional, que penso com o lado direito posterior do cérebro. Eu não gosto muito de regras, de normas. Eu não sou um cara ligado a essas coisas burocráticas, sabe? Eu não sou aquele profissional que fica muito, sabe, cobrando demais o horário de chegada, bater ponto, esse negócio. Eu sou assim. Não é que eu sou liberal demais, não, mas cada um sabe o seu trabalho que tem que fazer. Eu vou cobrar o trabalho da pessoa, o resultado da pessoa. Então, imagina se eu abro a minha empresa, né? Eu abri uma empresa minha. Eu estou lá agora abrindo a minha empresinha de consultoria. Digamos que essa minha empresa de consultoria começa a crescer, e eu começo a ter que contratar profissionais. Por enquanto é só eu, né? Estou sozinho aí. Mas se a coisa começar a crescer, eu tenho que começar a contratar pessoas. Para eu contratar pessoas, eu vou fazer entrevistas e tal, e é bem provável que eu contrate pessoas que se assemelham ao meu modo de pensar. Se no meio da entrevista eu começo a perceber que aquela pessoa tem um pensamento muito divergente do meu, eu vou preferir aquele com que o santo bateu mais, né? Normalmente a gente se aproxima mais, um cara que tem mais ou menos uma personalidade parecida com a minha. Então já vou contratar uma pessoa que também tenha personalidades mais parecidas com a minha. Eu vou treinar aquela pessoa, vou passar para ela as coisas que eu acredito, as coisas que eu creio. Então ela já vai vindo sendo treinada de acordo com as minhas crenças, com as coisas que eu acredito, com o que eu acho como que realmente deve ser uma empresa. Então ele também já vai sendo...
Então, aí daqui a pouco a empresa começa a contratar mais pessoas, esses meus funcionários, primeiros que eu contratei também, já vão passando essa cultura para as gerações futuras. E aquilo vai passando. À medida que vai contratando, que a empresa vai crescendo, daqui a pouco eu estou com 30 funcionários, um exemplo, né? 30 funcionários na empresa, foi todo mundo criado ali dentro de uma mesma cultura, que começou lá quando eu abri a empresa, quando eu contratei o primeiro funcionário da empresa. A gente já veio crescendo dentro daquela cultura. Se entrar uma pessoa muito diferente no grupo ali, é bem provável que ela não vai se adaptar àquela nossa cultura, daqui a pouco a gente vai perceber que ela está meio fora do perfil, né? Muita gente fala assim, o perfil dela não deu certo aqui com o nosso perfil. Na verdade, não é o perfil, é mais ligado a essa questão da cultura. Também, né? Então, não deu certo, e é muito provável que a gente vai montando um grupo que tenha mais ou menos aquela mesma cultura, que vai se adequando àquela cultura. E aí, gente, o que vai acontecer? Um dia, né? Eu vou ficando velho, um dia eu vou me aposentar de vez, eu vou morrer, eu vou me aposentar. O que é a tendência natural? Eu tenho 3 filhos. Se essa empresa vingar mesmo, der certo mesmo, né? Lá na frente, provável que meus filhos vão assumindo. Meus filhos são muito parecidos comigo. Os 3 filhos que eu tenho são muito parecidos comigo. Também cresceram comigo, orientando eles também já vieram dentro dessa mesma cultura que eu tenho. Bem provável que eles vão dar sequência. Aí, se você chegar daqui 30, 40 anos, lá na frente, ao você chegar lá nessa empresa, provável que eu não esteja mais lá, mas é muito provável que ela tenha a mesma cultura, ou pelo menos bem parecida com aquela cultura que eu criei, porque isso vai passando de geração para geração. A não ser que um dia eu resolva me aposentar, meus filhos não queiram tocar aquele negócio, eles tenham os seus negócios lá e não queiram, e a gente resolva então vender aquela empresa. Aí vem uma pessoa e compra aquela minha empresa, e esse cara tem uma cultura completamente diferente, ele vai querer estabelecer a cultura dele lá na empresa. Agora mudou tudo. Aqui era um negócio mais liberal, agora não. Comigo aqui agora é tudo na risca. Não é mais, agora é outra direção agora. Aí pode ser que ele mude aquela cultura toda, muito funcionário vai sair, não vai se adaptar àquela nova cultura. Mas enquanto a gente estiver lá com a minha família tocando, se chegar daqui 50 anos para frente, for analisar a cultura daquela empresa, vai entender que ela está muito próxima daquela de 50 anos atrás, quando ela foi fundada. Normalmente, né? Isso não é uma regra, né? E aí, gente, esse problema da cultura organizacional, isso é uma coisa séria nas empresas. A gente que mexe com consultoria, você não sabe o quanto é difícil, às vezes, você dar consultoria para empresas, porque, gente, cada empresa tem uma cultura, uma identidade, né? Aquilo vira uma identidade da empresa, uma cultura um pouco diferente da outra. E, às vezes, você está numa empresa aqui e sugere aplicar uma metodologia que o cara ouve o seu conselho, aplica aquilo lá e o negócio dá certo. E dá certo e vai embora e fala, opa, ó, tá vendo? Acertei na mão. Eu dei uma sugestão para o cara, ele gostou, implementou aquela metodologia que eu sugeri, o pessoal entendeu o conceito da coisa, o negócio deu certo e foi uma revolução na empresa. Aí eu chego numa outra empresa para dar uma consultoria, uma empresa parecida, né? Mesmo ramo, eu vou também dar a mesma sugestão daquela metodologia e lá às vezes não dá certo. É impressionante. Primeiro que às vezes você vai dar a sugestão daquela metodologia, o próprio cara já fala assim, isso aqui não vai dar certo não. Como que não dá? Eu fiz numa outra empresa, deu certo. Mas isso aqui não vai dar certo, aqui é diferente. Então, uma grande dificuldade que existe nessa área de consultoria é você entender essa cultura da empresa. Se um consultor não tiver muito bem preparado nessa parte da cultura organizacional, ele tem problema. E, gente, eu já vi, tem um vídeo de um consultor
no YouTube, que agora me fugiu o nome da cabeça dele, me fugiu o nome do cara da minha cabeça. O que ele falava? Ele entendia que tinha essas questões, essas normas, regras, tal, que toda empresa tem suas normas. E às vezes, olha o que ele falava com a gente. Quando ele ia dar uma consultoria numa empresa, uma das primeiras coisas que ele tentava fazer é fazer a faxina das normas, faxina das regras. Que é isso, faxina das normas? É fazer faxina, porque ele chegava na empresa e começava a perceber o excesso de burocracia interna, porque as empresas modernas hoje, a primeira coisa que ela precisa fazer, gente, é se desburocratizar. Porque as empresas com a mentalidade ainda meio antiga, né? Você chega, tudo tem uma norma, tem uma regra, tem tudo engessado. O cara não pode tomar uma decisão, depende do aval do diretor da empresa, aí tem que fazer um memorando, tem que pedir autorização de não sei quem vai passar aquilo para o diretor, aí o diretor vai mandar para o jurídico analisar. É uma burocracia, sendo que era uma coisa simples de implementar ali a empresa, mas aquilo ali já veio da cultura da empresa, já veio daquela norma lá. Então, o cara chega e falava assim, a primeira coisa, eu vou tentar fazer a faxina das normas. Aí ele começa a querer mudar alguma coisa, aí começa a aparecer as normas. Ah, mas isso aqui que você está querendo mudar não vai dar certo. Alguém fala com ele. Aí ele fala, como assim? Por que não vai dar certo? Isso aqui, hoje, que eu tô dando essa sugestão dessa nova metodologia, porque isso aqui é praticado no mercado, é uma coisa nova. Está todo mundo hoje evoluindo para isso. Ah, tá bom, mas aqui na nossa empresa isso aí não vai dar certo, não. Mas por que não vai dar certo? Não, porque aqui a norma aqui é diferente. A norma nossa aqui, a regra é essa. É assim, 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 assado. Aí ele fala assim, tá bom, mas onde é que está escrita essa norma? Aí, não. Ele fala, bom, eu quero que você me fale. Aonde está escrita essa regra? Aí ninguém sabe. Não está escrito em lugar nenhum. É a norma da empresa. É a regra da empresa. O cara fala, aí ele vai futucar, como diz lá em Minas, né? Vai dar uma futucada, vai tentar entender, vai descobrir que aquilo, na verdade, aquela norma, aquela regra, está só na cabeça do povo. Porque aquilo, o que aconteceu normalmente? Aí ele vai investigar, aí descobre, aquela regra, aquela norma, foi criada por um diretor lá nos anos 70. Lá nos anos 70, quando o mundo era um mundo completamente diferente do século XXI. No ano 2020, o cara falou, gente, nós estamos no ano 2021. Aí a empresa hoje ela segue uma norma, uma regra, que foi criada por um diretor que já morreu, ou que já se aposentou, nem está mais na empresa. Lá nos anos 70, o cara criou aquela norma. Aí o que ele tenta passar para a empresa? Gente, olha só, lá nos anos 70, eu não estou querendo dizer que essa norma, o cara quando criou, que ele criou a norma errada, não. O que acontece é o seguinte, lá nos anos 70, podia ter sentido aquela norma, aquela regra. De repente, naquele momento, o cara criou aquela regra porque o mundo era diferente. Lá naquela época fazia sentido. Só que entrou os anos 80, entrou anos 90, veio tecnologia, veio internet, globalização. O mundo virou de ponta cabeça. Mas o que aconteceu? Aquilo veio sendo seguido. E vai passando de geração para geração. Entra um funcionário novo, ele já é treinado. Ó, aqui tem uma regra, uma norma assim, assim, assado. A norma da empresa tem que fazer assim, assim, assado. O cara, funcionário novo entrou, ele vai se adequar àquilo. Ele vai fazer do jeito que a empresa está mandando. E vai passando de geração. E ninguém nunca questionou. Aí ele mostra para a empresa que aquilo lá, na verdade, é uma regra, uma norma que está na cabeça da pessoa. Não existe escrito que aquilo, isso não é uma lei. E aí ele mostra que hoje aquilo lá já caiu em desuso e tal. Aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, ele, a cada 10 normas, cada 10 regras dessa que ele encontra, ele consegue quebrar 6, 7 de cada 10, ó, pra você ver. Ele joga pro chão aquele negócio. Mas sempre tem umas 3, 4 coisas que ele não consegue mudar, de tão enraizado que o negócio já está. Que chega um ponto lá, determinada regra interna, determinada norma lá, já está tão enraizada na cultura da empresa que o próprio diretor vem falar, não, isso aí eu não quero que muda, porque isso aí faz parte da cultura da empresa, não vai mudar. Aí o cara, não, tudo bem. Mas ele consegue quebrar
6 ou 7 de cada 10, ele consegue mudar aquilo. E olha para você ver, então, que dificuldade. Por mais que o cara ainda tenha habilidade, o cara é um consultor renomado, famosíssimo, bom, entende de tudo. É chamado para uma consultoria, um cara bom desse, tem certas coisas que ele não consegue mudar. E ele vai se dar por vencido. Mas ele fala assim, pelo menos eu consegui mudar muita coisa. Não vou conseguir, ele já vai ciente que ele não vai conseguir mudar tudo. Mas consegue mudar muita coisa. Então, olha para você ver o quanto essa questão cultural, né, gente? Coisa que está lá, ó, crenças, ideais, costumes, regras, técnicas que a empresa adota, que já veio desde quando ela foi criada, pelos primeiros criadores da empresa, veio se passando de geração para geração. Aí a gente tem que entender, né? Tem certas coisas que são boas, né? Tem certa, igual ele fala, tem dessas 10, tem 3 ali que ele não consegue quebrar, mas ele também vê assim, não, isso aqui também, vamos deixar assim, porque também isso aí faz parte lá do passado da empresa e tal. Às vezes tem certas coisas que pode ser bom, é uma coisa que muito, às vezes, é ligada à ética também. Não deixa, é bom que a empresa também tenha uma certa ética com relação a isso. Então, isso aí vamos deixar, né? Então, a cultura corporativa é um conjunto de hábitos e crenças estabelecido por normas, valores, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros. E isso vem sendo passado ao longo dos anos para as gerações futuras da empresa. Refere-se àquilo, ao sistema de significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais. Gente, é difícil você ver uma organização 100% idêntica a uma outra. Cada uma tem um negocinho diferente, como nós. Né? Você não vai ver nunca se um ser humano 100% igual, idêntico ao outro. É difícil, tem pessoas parecidas. Mas cada um, você vai conversar, tem um negocinho diferente um do outro ali, tem uma característica que difere um do outro. As organizações também são assim. Constitui o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira com que faz seus negócios, a maneira com que trata seus clientes e funcionários. Então, eu já vi empresas aí que cobram demais de funcionários, são muito carrascos com funcionários, muito exigentes. Já vi empresas no meio do caminho que, né, cobram quando tem que cobrar, mas procuram entender o lado do funcionário. E já vi empresas bastante relaxadas, são bem, né, compreensivas com os erros dos funcionários e tal. A gente vê no mercado aí empresas trabalhando de formas diferentes. O grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios são empresas em que a diretoria concentra tudo lá em cima. A gente vê toda decisão, qualquer processo decisório tem que passar pelo diretor geral da empresa lá em cima. Você não tem liberdade de tomar decisão nenhuma, enquanto outras empresas delegam mais essas decisões para o pessoal lá de baixo, que a gente vê hoje que é uma tendência saudável, né? A diretoria, ela precisa entender, né? Tem certas coisas, e a gente também tem certas coisas, realmente, que ainda tem que deixar lá na mão do diretor para ter uma decisão. Mas não pode ficar tão engessado desse jeito. A diretoria tem que entender o que ela pode delegar de funções. O funcionário precisa ter um pouco mais de autonomia, porque isso também, gente, cria um clima de trabalho ruim. Eu já trabalhei no meu passado numa empresa lá que a gente não tinha, eu já falei aqui, não tinha liberdade de tomar decisão nenhuma. Então isso engessava tanto o trabalho da gente e desmotivava. É uma desmotivação total, A gente está estudando, está fazendo curso, está aprendendo, está adquirindo conhecimento, aí você está lá. Uma coisa que você mesmo pode tomar uma decisão para resolver o negócio, pensando no bem-estar do cliente. Você está ciente que aquilo ali é o correto a ser feito lá, você estudou para aquilo, mas você não pode tomar a decisão sem ter um aval do diretor da empresa. E o cliente está te cobrando aquilo, aí você é obrigado a passar para alguém passar para outro alguém, até que vai lá para o diretor da empresa e demora às vezes, né? Você fica sem jeito de cobrar e o cliente está te cobrando.
Até que vem a resposta lá do diretor, tá bom, pode fazer. Você sabia que podia, então, sabe, aí aquilo te dá uma frustração, né? Você fica, sabe, poxa, a empresa não confia em mim, eu não tenho liberdade para tomar uma decisão que eu sei que está certa, a decisão que eu vou tomar é para o bem do meu cliente, eu vou deixar o meu cliente feliz. Você sabe que o diretor vai concordar com aquele negócio que você está fazendo, mas não, você não pode tomar decisão sem ele dar o aval dele lá, isso desmotiva a gente. Eu já vi pessoas saírem de empresa e procurar outras oportunidades que cansou daquele negócio burocrático engessado. As pessoas querem ter um pouco mais de autonomia. É muito bom quando você percebe que a empresa está te dando um pouco mais de autonomia, que você, para certas coisas, você tem o poder de decidir. Né? Você sabe muito bem, você tem a responsabilidade ali, você está estudando, você sabe realmente que pode tomar aquela decisão, e aí a empresa te deu autonomia para você fazer aquilo, ótimo, beleza. Você se sente mais motivado, você sente que você está participando mais realmente da empresa. Ah, professor, e realmente eu tenho certeza que vocês vão ver isso aí demais na vida de vocês. Demais. Vocês vão ver isso muito. Então, eu estava falando, ó, a maneira com que trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia. Opa, tem chato que aparece na tela. Ou a liberdade que existe entre as unidades e escritórios, o grau de lealdade expresso por seus funcionários. A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Muito bacana, professor. Sim, isso é legal, sim. Vamos lá. A cultura proporciona um referencial de padrão de desempenho entre os funcionários, influenciando a pontualidade, produtividade, preocupação com a qualidade e serviço ao cliente, né? Quando você tem um clima de trabalho saudável, que a empresa está cuidando da sua cultura, passando isso para o funcionário, isso, né, como eu falei aqui, dando mais autonomia, dando mais liberdade, descentralizando o poder, né? Você está dando mais motivação para o seu funcionário, está melhorando o clima de trabalho dele, você está interferindo positivamente nos seus padrões de desempenho, na sua pontualidade, na sua produtividade, na preocupação com a qualidade, né? A cultura exprime a identidade da organização, é construída ao longo do tempo e passa a impregnar todas as práticas, construindo um complexo de representações mentais e um sistema coerente de significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir. Serve de elo entre o presente e o passado e contribui para a permanência e coesão da organização. A cultura é aprendida, transmitida e partilhada entre os membros. Está vendo? Que é uma coisa que começou lá atrás, serve de elo entre o passado e o presente. Né? Começou lá atrás, desde quando eu abri a empresa, comecei a contratar funcionários, fui passando essa cultura, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, fui treinando o meu funcionário para ter aquela mentalidade também, e aquilo foi passando para os novos funcionários da empresa, né? E aí é bem provável que chegue um momento que a empresa toda está coesa, com aquele mesmo pensamento, né? Com aquelas mesmas atitudes. Isso eles vão aprendendo e transmitindo isso, compartilhando isso ao longo dos anos, para as gerações futuras. Por fim, a cultura representa as normas informais, está vendo? Não escritas. É aquilo que o cara falou. Chega lá, o cara fala para ele, não, aqui tem uma regra, isso aqui não vai funcionar não, nós temos uma regra diferente. Tá, mas aonde que está essa norma? Onde que está essa regra? Aí vai ver, não tem escrito em lugar nenhum, não tem isso num almanaque lá de regras e normas da empresa. Tá onde isso está? Está na cabeça das pessoas. Normas informais, não escritas, mas que orientam o comportamento dos membros da organização. Todo mundo age daquele jeito lá, porque é a cultura da empresa. Então, orienta o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia que direciona suas ações para o alcance dos objetivos. E é impressionante, gente, o quanto as pessoas de baixo elas seguem o exemplo vem de cima. Isso é a coisa mais certa. Eu já passei por diversas empresas por aí, percebi isso. A gente observa.
o gerente lá, a forma como ele trata o seu assistente é igual à forma como o diretor trata o gerente. Se o diretor chama o gerente, passa um sabão feio nele, o gerente vai chamar o assistente e vai passar um sabão feio nele também. Se o diretor chama o gerente, trata ele com respeito, conversa com ele e mostra para ele os pontos que ele precisa melhorar, o gerente normalmente também vai fazer o mesmo com o seu funcionário. Vai passando. Se o diretor lá em cima dá um mau exemplo, se próprio, né, quando a gente estuda liderança, a gente vê muito isso. Tem que tomar um cuidado danado quando você assumir um cargo de liderança. Porque você é um exemplo para os outros. Se você chega atrasado no seu trabalho, não tem compromisso com seus negócios lá no trabalho, o seu funcionário vai copiar isso de você, e como é que você vai cobrar dele? Então, para você cobrar do seu funcionário, você tem que fazer. Isso, gente, é falado por os maiores líderes que você for ler, dos livros aí. Tem um vídeo eu vou passar vídeos de liderança na aula que vem para vocês. Tem um vídeo lá que eu gosto de passar, é provável que eu vou mandar para vocês aí. Aquele jogador de basquete, Oscar Schmidt. Quem é mais jovem aí, de repente, não se lembra. Um dos maiores, no Brasil, foi o maior jogador de basquete do Brasil, né? Ele era o líder lá de uma seleção brasileira que ganhou uma Olimpíada lá no passado, lá um pré-olímpico, sei lá, em cima dos Estados Unidos, né? Tem muitos anos isso. O Oscar Schmidt liderou o time do Brasil, seleção brasileira de basquete, durante longos anos. E foi uma seleção inesquecível, ganhou muitos títulos. Aí um cara entrevista ele, falando sobre liderança. Ele falava que ele exercia a liderança sobre o grupo. Por que todo mundo respeitava ele como líder do grupo? Porque ele era o primeiro a chegar no treino e era o último a sair do treino. Ele era o que mais treinava lá no treino. Lá. Já estava todo mundo cansado, ele já estava morto de cansado, ele estava lá treinando arremesso. Mas por que você treina tanto? Porque eu tenho que dar exemplo para os demais, velho. As pessoas me têm como líder. Se eu chego atrasado, como é que eu vou cobrar dos outros chegar no horário, no treino? Se eu não treino excessivamente, como é que eu vou treinar dos outros que treinam também? Então eu tenho que dar exemplo. Eu treino mais que todo mundo, eu chego mais cedo que todo mundo, eu saio mais tarde que todo mundo, para na hora que eu for cobrar, eu não ter ninguém me questionando. Né? Então o exemplo ele vem lá de cima. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente a outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção, controle, para que possam conhecer melhor a organização. Muito bacana, professor. Muito legalzinho. Como nós vamos passar para um outro assunto, que é valores, que é bem legal também, tem umas coisas aqui para frente que eu gosto muito de falar, tá? Eu vou vir até mais ou menos aqui hoje, ó. Tem o exemplo do Rio aqui. Até antes de emoções. Tem mais alguns slides, então. Eu vou dar um pequeno intervalo, que já era para ter dado intervalo às 8, estendi um pouquinho só aqui, né? Vou dar um pequeno intervalo, 5 minutos, só para abastecer minha água. Tá, pessoal? Já eu estou voltando, pego daqui de valores aqui para frente, ó, que tem uns assuntos interessantes aqui. Eu tenho uns exemplos bacanas para dar sobre experiência de vida minha para passar para vocês. Não deixem de assistir. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa primeira parte, a gente vê. Se alguém também quiser fazer algum comentário, eu vou dar um intervalinho, porque já são 8h07. Então, estou com a boca seca, minha água aqui acabou. Já, em 5 minutos eu estou voltando e a gente bate um papo rápido aí. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então, né? É mais um último assunto que a gente vai ver hoje, que é sobre valores, que também influencia, tem muita influência sobre isso tudo que a gente falou até agora, né? Mais uma, que é, na verdade, uma coisa a mais para a gente entender o quanto os conflitos que acontecem nas organizações estão ligados a esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, das diferenças culturais, das diferenças de geração, das diferenças de personalidade das pessoas e diferença de valores.
Então, olha aqui o que agora, do livro lá do Robbins, do comportamento organizacional. Olha o que ele fala no livro, ó. A pena de morte é uma coisa certa ou errada? Se uma pessoa gosta do poder, isso é bom ou isso é ruim? As respostas a essas perguntas envolvem critérios de valor, né? E se a gente parar para analisar, né? A gente nasce também num meio, né? Isso aqui eu acho que está muito ligado ao meio que a gente nasce, como que a gente é criado pela família, a criação dos pais, tios, irmãos, primos, a nossa família, os amigos que a gente, né, vai criando ao longo da infância, da juventude, da nossa adolescência, vai ajudando também a moldar a personalidade da pessoa e vai ajudando a moldar o conjunto de valores daquela pessoa, né? Então, olha lá o que ele fala. Alguns podem defender a pena de morte, argumentando que é um castigo adequado para crimes bárbaros, enquanto outros vão argumentar com a mesma veemência que o Estado não tem o poder de tirar a vida dos cidadãos. Então, a gente, desde criança também, a gente é ensinado pelos nossos pais o que é correto, o que não é, e cada família vai passando para os seus filhos também uma ideia de valores, às vezes um pouco diferente. Uns passam a crescer num ambiente ouvindo que a pena de morte seria a melhor coisa para o nosso país adotar, que iria acabar com a criminalidade do nosso país, enquanto os outros vão ouvindo que não, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo que seja um bandido, que se for um bandido ele tem que ir preso. Existem leis para tratar dos crimes que ele cometeu e que o Estado não tem o poder de tirar a vida de ninguém. Então isso, gente, vai também sendo moldado ao longo da nossa vida. Então os valores representam convicções básicas de que um modo específico de conduta ou de uma condição de existência é individualmente ou socialmente preferível ao outro contrário, ou oposto de conduta ou oposto de conduta de existência. Eles têm um elemento de julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou desejável. Então, dentro de uma empresa, você tem diversas pessoas, dezenas de pessoas ali que têm valores diferentes. Não estou querendo dizer que um está mais certo que o outro, não, são questões de valores sobre a nossa vida em sociedade, né? Uns acham que tem que ajudar mais o seu próximo, o outro acha que não, que cada um tem que fazer o seu trabalho ali, e o outro lá que se vira para ele conseguir o seu resultado de lá. Uns acham que tem que ter mais paciência com outras pessoas, outros acham que não, é uma questão do valor dele. Uns acham que tem que perdoar quando o outro fizer algo que te prejudique, outros acham que não tem que perdoar, que aquilo ali é um ambiente de trabalho, não é ambiente para você perdoar ou não perdoar alguém, que ali nós estamos todo mundo trabalhando. Gente, isso são questões de valores que a gente desenvolve com base na criação que a gente teve, na nossa família, né? No nosso convívio com os nossos amigos de infância, as escolas que nós participamos, que os professores nos ensinaram, que depois você foi aprendendo com a sua vida, né? Depende da sua religião na qual você foi criado. Tem religiões que têm certas coisas, pequenas diferenças de enxergar a vida umas das outras. Não quer dizer que está mais certo ou mais errado, não. São modos de enxergar a vida diferente, né? E que acabam ajudando a moldar a personalidade. Você tem uma personalidade que você nasceu com ela e uma parte também dessa personalidade vai sendo moldada. De repente, reforçando algo que você já nasceu com aquilo, vai acabando de reforçar, né? E vai formando uma personalidade ainda mais forte sua, criando valores ainda mais sólidos, mais fortes em você. Enquanto outros não, né? Já nasceram com uma certa predisposição de personalidade e não teve lá uma criação tão rígida dos pais. E não é a questão da rigidez, não, né, gente? Tem famílias que eu conheço diversas famílias aí que os pais são ateus, não acreditam em Deus. Enquanto tenho outros amigos aí que os pais são extremamente religiosos, né?
E eu convivo bem com isso, que eu entendo o lado das pessoas. A gente precisa entender, ué. Um cara lá, um casal de amigos meus é extremamente religioso, não sei o que, tal. Eu tenho amigos que são extremamente ateus, não acreditam mesmo em Deus, mas são ótimas pessoas. O fato deles serem ateus não os tornam pior. Eles são ateus, mas eles ajudam o próximo, eles foram pessoas que trabalharam a vida toda, fizeram bem para outras pessoas e tal, nunca fizeram nada que os desabone. Simplesmente é uma crença que os pais deles também já tinham aquela determinada crença que criaram ele daquele jeito. Então, você pega uma família que criou seus filhos dentro de uma religião, eles vão crescer dentro de determinados valores. Um pouco diferente, às vezes, de um filho que foi criado numa família que os pais eram ateus. Os pais não ensinaram coisas erradas para os filhos. A gente, às vezes, né, gente, tem um pouco, né, a mania de julgar uma pessoa, às vezes, por ser ateu. Igual eu falei com você, eu não julgo dessa forma, né? Eu analiso lá o caráter da pessoa. Se o cara não acredita em Deus, mas é uma boa pessoa, ele cumpre o seu papel na sociedade, o cara que estudou, trabalhou a vida inteira, fez o bem para a humanidade. Eu tenho amigos assim, né? Eu não vou recriminá-lo, eu não vou julgá-lo, né? Mas vai de cada um, né? Mas são pessoas que têm valores, criaram valores diferentes para cada um para a sua vida, né? O atributo de intensidade especifica o quanto ele é importante. Peraí. Os valores possuem atributos tanto de conteúdo como de intensidade. O atributo de conteúdo determina que um modo de conduta ou de condição da existência é importante. O atributo de intensidade especifica o quanto ele é importante. Todos nós temos uma hierarquia de valores que formam o nosso sistema de valores. O sistema é identificado em termos da importância relativa que atribuímos a valores como liberdade, prazer, autorrespeito, honestidade, obediência, justiça, né? Coisas que eu gosto muito de preservar, de falar, de seguir. Então, os valores são fluidos e flexíveis? De maneira geral, não. Os valores costumam ser relativamente estáveis e duradouros. Uma parcela significativa de nossos valores é estabelecida durante a infância, como eu falei agora há pouco, a partir de nossos pais, professores, amigos, outras pessoas, o meio aonde nós fomos criados, né? Quando crianças, ouvíamos que determinados comportamentos eram sempre desejáveis ou sempre indesejáveis. Havia pouco espaço para ambiguidade. Você aprendia que deveria ser honesto e responsável. Nunca lhe disseram para ser pouco honesto ou levemente responsável. E o processo de questionamento de valores, evidentemente, pode causar uma mudança. Mas o mais frequente é que o questionamento sirva para reforçar os valores que já temos. Então, o que o autor está falando aqui, né? Nós nascemos com uma certa personalidade e somos criados na infância pela nossa família dentro de determinados padrões de valores, né? E a gente, ao longo da nossa vida também, né, o meio em que nós vivemos, as pessoas com as quais nós passamos a conviver, vão também ajudando a moldar esses valores que nós aprendemos na infância. E a gente depois acaba que a gente, quando continua, dá sequência à nossa vida, os estudos da nossa vida, vai envelhecendo e vai conhecendo melhor o mundo, ou a gente vai realmente percebendo que aqueles nossos valores fazem sentido, estão certo, e enquanto outras pessoas também começam também a questionar seus próprios valores, entender que, de repente, não era bem exatamente aquilo que ele pensava quando criança, né? Agora, tudo isso aqui, gente, vai depender de uma série de fatores, uma série de coisas, mas o fato é que, quando a pessoa chega na fase adulta dela e que vai para uma empresa trabalhar, ela chega dentro dessa empresa com seus valores, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. E que se você parar para analisar dentro de uma organização, você vai encontrar pessoas com valores completamente diferentes. Igual eu já vi, eu falei que essa pessoa que eu citei agora há pouco,
que era um ateu, o cara que trabalhou comigo. Não acreditava mesmo de jeito nenhum em Deus. Agora, era um excelente profissional. Excelente profissional naquilo lá que ele fazia. Enquanto já trabalhei no outro extremo aqui com pessoas que eram extremamente ligadas à religião. Eu fui criado dentro de uma certa religião, acredito e tal, mas também convivi bem com uma pessoa lá que não tinha aquela determinada crença, né? Mas eu estou falando um pouco de religião, mas aqui eu não estou falando de valores apenas ligados à religião, não, né? Valores que realmente a gente desenvolve para a gente, e quando a gente está dentro de uma organização, além de todas as diferenças que eu falei nas aulas passadas, no início da aula de hoje, né? Diferença de geração, diferença de personalidade, diferença de dominância cerebral, de uma série de coisas. Você ainda tem pessoas que vieram de culturas diferentes, aí há aquele choque de cultura. Você ainda tem pessoas com valores diferentes. Olha que confusão que vai virando. Olha só a salada que isso vai virando, né? E esses valores, eles fazem com que as pessoas tomem atitudes diferentes ainda dentro da organização. Quando eu estou falando de atitudes, o que o Robbins quis dizer aqui? Ó? As atitudes refletem como um indivíduo se sente e se comporta em relação a alguma coisa. As atitudes não são o mesmo que os valores, mas ambos são interrelacionados. Vamos tentar entender isso examinando os 3 componentes de uma atitude. Então, isso aqui é um assunto bacana que eu gosto para trazer para uma reflexão nossa, e eu vou contar um pouco de coisas que eu já vivi na minha vida profissional, que vai fazer você terminar de entender, se não ficou claro, aquela parte dos valores que eu falei agora há pouco com vocês. Vai tornar isso mais claro para você. Olha lá o que o Robbins fala aqui, vamos ver o exemplo que ele vai dar já já. Vamos tentar entender isso examinando os 3 componentes de uma atitude. Você tem um componente cognitivo, que nós vamos entender o que é. Vou falar de cada um separadamente. Você tem um componente afetivo, que também eu vou falar já já. Tem um slide para explicar o componente afetivo. E você tem um componente comportamental. Vamos entender cada um deles. Aí, ó, ele traz um caso para a gente analisar. Eu falei, tem um exemplo aqui que faz com que a gente entenda melhor, porque às vezes aquele texto inicial ali fica um pouquinho obscuro. Vamos tentar entender exatamente aonde o autor quer chegar aqui. Olha lá, ó, ele fala o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo. Você trabalha numa empresa muito importante. Mas para essa empresa fabricar seus produtos, ela polui o rio que passa próximo a ela. Já é um problema. Para mim é um problema seríssimo. Se eu estou trabalhando numa empresa e estou sabendo que aquela empresa está poluindo o rio, sendo que ela poderia tomar atitudes para evitar a poluição, isso ia me incomodar. E não, de repente, não incomoda outros. Por que incomoda a mim e não incomoda outros? Isso está ligado a isso que a gente falou, questão de valores. Eu aprendi desde criança e à medida que eu aprendi isso e que eu estudei e que eu entendi a importância do meio ambiente, reforçou o que eu aprendi com os meus pais, com a minha infância, com a minha família, lá com as minhas professoras lá na escola, lá, reforçou aquilo. Hoje eu sou muito preocupado, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro do nosso planeta. Nós não estamos sabendo cuidar do nosso planeta. Isso, para mim, é uma coisa que assim, é fundamental na nossa vida. Enquanto outras pessoas não tiveram essa cultura, não foram orientados, não estudaram muito isso. E, de repente, a cultura que eles têm fala assim, não adianta a gente tomar nenhum tipo de atitude, porque uma hora nosso planeta vai acabar mesmo. Então, ele acha que isso aí é uma consequência natural, que um dia tudo vai acabar e pronto. Então, para ele, é pouco importante. Né? Agora, pensa você trabalha numa empresa, que você está lá num emprego bacana, empresa importante, mas descobre que a empresa, para fabricar seus produtos, polui o rio. No nosso exemplo, ou no nosso caso, você aprendeu desde cedo e acredita piamente que uma empresa não pode poluir o rio, como eu penso. Assim você observa as coisas acontecerem e pensa. Você pensa contigo, poluir o rio é errado. A empresa não pode estar fazendo isso. Esse seu pensamento é uma afirmação avaliadora que é o seu componente
cognitivo de uma atitude. Nós falamos que tem 3 pilares. O componente cognitivo é o que você aprendeu. A cognição, né? Esse componente cognitivo que você foi aprendendo desde criança, na sua educação básica, e foi tomando como o que é certo para a sua vida. Você desde cedo aprendeu que poluir o rio é errado, que as empresas precisam se preocupar com a poluição, com o desmatamento, com esse tipo de coisa. Então, para você, aquilo não é correto o que a empresa está fazendo. É o seu componente cognitivo, está ligado ao que você aprendeu. Isso lhe gera um sentimento negativo com relação ao que a empresa faz, né? E o faz pensar, eu não gosto dessa empresa, porque ela polui o rio. Esse é o seu componente afetivo, que você sente. E o sentimento que você tem por ver o que a empresa está fazendo, algo que você aprendeu que não é o correto. Esse componente afetivo, o que você sente, é a partir do seu componente cognitivo. Se você tivesse aprendido desde cedo que tanto faz poluir o rio ou não, porque é indiferente, porque um dia mais cedo ou mais tarde, nosso planeta vai acabar, e isso vai ser só lá daqui a 500 ou 1000 anos, talvez, você não tem que se preocupar muito com isso agora, então, de repente, o seu sentimento, o seu componente afetivo, de repente, seria outro. Você ia ver aquilo e ia falar, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu vou continuar, porque é meu emprego, né? Agora, você aprendeu que é errado poluir o rio, que você precisa fazer sua parte na preservação do meio ambiente, então aquilo te incomoda, por causa do seu comportamento cognitivo, te faz ter um comportamento afetivo de pensar que aquilo ali não é certo. Por fim, esse sentimento pode provocar resultados no seu comportamento. E você pode decidir não mais trabalhar na empresa, por ela poluir o rio. Olha que problema. E acontece. E aí é o comportamento comportamental, o componente comportamental. Gente, se eu contar para vocês que todas as minhas experiências de vida que eu passei, eu sofri esse tipo de problema. E eram problemas diferentes. Eu vou dar um exemplo já. Vou contar para encerrar a aula, porque nós aqui não vamos prolongar muito mais, né, os slides aqui, não. Vou deixar para finalizar o restinho de slides na nossa aula que vem, que tem uma parte bem interessante do finalzinho. Vou deixar para a aula que vem, que a gente vai estar com calma, né? Eu não quero dar o restinho dessa unidade aí correndo, não, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas vamos entender aqui, ó, depois já vou dar o exemplo para encerrar aqui, para fazer você refletir. Olha lá. Teoria da dissonância cognitiva. Olha lá o que é essa teoria. O nome é feio, o nome é estranho, mas é fácil de você entender. Só o nome que é estranho, né? Teoria da dissonância cognitiva. O cara já pensa assim, meu Deus do céu, isso aí deve ser uma coisa que eu não vou conseguir entender, não. Não, é facinho de entender. Foi proposta isso, gente, lá nos anos 50 ainda, final da década de 50, Leon Festinger, ele propôs essa teoria. Vamos ver o que ele falou nessa teoria dele. Essa teoria busca explicar o vínculo existente entre as atitudes e os comportamentos. A dissonância é uma inconsistência. O que é a dissonância? A falta de harmonia, né? Como ele está falando aqui, ó, é uma discordância. Você não concorda com aquilo lá. Você foi trabalhar numa empresa, aí está lá trabalhando, você descobriu que a empresa polui o rio. Opa! Surgiu uma dissonância. Surgiu uma discordância. Você não está concordando muito com aquilo que a empresa está fazendo. A dissonância cognitiva se refere a qualquer incompatibilidade que o indivíduo percebe entre uma situação que ele passa e o que ele aprendeu e que ele acredita ser correto. Exatamente isso. Fui trabalhar numa empresa, eu acredito piamente que ela não pode poluir o rio. Quando eu estou lá trabalhando, eu descubro que aquela empresa é uma das maiores poluidoras de ambiente, do meio ambiente que existe no planeta Terra, uma das grandes responsáveis pela nossa poluição. Eu entrei numa dissonância cognitiva, algo entrou em desacordo, uma coisa que eu aprendi que é o correto e que minha empresa faz o contrário. Está faltando uma harmonia entre o que eu acredito e o que a empresa faz. Então, Festinger afirma que qualquer forma de inconsistência é desconfortável e que as pessoas
sempre tentam reduzir a dissonância e, assim, reduzir o desconforto. Portanto, as pessoas buscam um estado de estabilidade em que há o mínimo possível de dissonância, para tentar reduzir. Às vezes não é possível. Vou dar exemplos para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só concluir o raciocínio do autor aqui, que eu vou fazer você terminar de entender. Ó. Vamos voltar ao caso do Rio lá, que polui a empresa. Vamos dar um outro exemplo agora. Digamos que uma executiva, um exemplo, tá? A senhora Smith, acredita firmemente que nenhuma empresa tem o direito de poluir o rio ou a água, né? O ar, nem poluir o rio, nem nada. Infelizmente, devido às suas atribuições, ela se vê na situação de tomar decisões que... Então, imagina só a situação, né? A senhora Smith começou a trabalhar numa empresa e um belo dia a senhora Smith foi promovida diretora da empresa. Chegou lá no patamar que ela sonhou para a vida dela. E aí, uma hora, ela se vê na situação de ter que tomar decisões. Que, por um lado, olha o problema que virou para ela. Envolve a lucratividade da empresa, porque ela virou a diretora da empresa. Ela é uma das principais responsáveis por fazer a lucratividade da empresa crescer. Mas, por outro lado, as suas próprias atitudes em relação à poluição. Olha o nível de dissonância que ela entrou. Ela é obrigada a trabalhar em prol da lucratividade da empresa, mas aquilo que ela faz para aumentar a lucratividade da empresa está aumentando a poluição do rio, que ela é radicalmente contra. Ela sabe que é do interesse econômico da empresa despejar os detritos de sua fábrica no rio local, o que presumimos ser legal. O que ela vai fazer nesse caso? Obviamente, a senhora Smith está passando por um alto grau de dissonância cognitiva, por causa da importância dos elementos que geram essa dissonância. Não se pode esperar... Por causa da importância dos elementos que geram essa dissonância, não se pode esperar que a senhora Smith simplesmente ignore essa inconsistência. Ela não, né, dificilmente ela vai virar pelos valores, os valores que ela tem. Ela chegou a ocupar o cargo de diretora da empresa, dificultou ainda mais agora, né? Que ela agora, como diretora, ela ainda tem que tomar decisões que vão poluir ainda mais o rio, mas vai aumentar a lucratividade da empresa. E aí? Existem vários caminhos que ela pode seguir ao lidar com esse dilema. Ela pode mudar seu comportamento, parar de poluir o rio, virar para a empresa e falar, gente, olha só, nós vamos adotar outros tipos de estratégia, nós vamos buscar a solução, porque nós não podemos continuar poluindo o rio, né? É um problema. Pode tentar reduzir a dissonância, racionalizando que essa dissonância não é tão importante assim. Ela pode pensar, eu preciso sobreviver, porque eu custei a chegar ao cargo de diretor, que era o grande sonho da minha vida, eu tenho família para cuidar, eu tenho filhos, eu preciso sobreviver e, como tomadora de decisões empresariais, frequentemente eu tenho que colocar os interesses da minha organização acima dos meus interesses, dos interesses da sociedade ou do meio ambiente. Infelizmente. Né? Ou uma terceira alternativa seria mudar sua atitude e pensar, também não há nada de errado em poluir o rio, porque, na verdade, toda empresa por aí polui. Eu é que estou radicalizada demais no meu passado, cresci entendendo que era errado poluir o rio, mas que, na verdade, eu não vou mudar o mundo se eu não poluir, os outros vão continuar poluindo, então o interesse da empresa está acima disso, vamos continuar. Né? Ou uma outra saída ainda seria buscar outros elementos consoantes para contrabalancear os dissonantes. Pensar assim, os benefícios trazidos para a sociedade com a fabricação dos nossos produtos superam amplamente o custo causado pela poluição do rio. Ou seja, a empresa, né, se por um lado, eu estou olhando aqui, ó, a empresa, o benefício que ela oferece para a sociedade, tanto de coisa boa que a empresa traz para a sociedade, supera esse lado ruim da poluição do rio. Então, está trazendo um lado ruim por um lado, mas está sendo revertido em prol da sociedade com benefícios por um outro. Então, gente, isso é uma coisa que aqui tem alternativas, tem uma série de passos que ela poderia seguir, mas eu vou parar por aqui, mas deixa eu dar um exemplo para você, porque a minha vida inteira, eu passei por isso, sabia?
para encerrar a aula, deixa eu contar algumas coisas que já aconteceu comigo. Vou tentar, de um modo geral, não ser antiético, né? Nem citar nomes de empresas. Mas o primeiro emprego, na verdade, que eu tive aqui no Rio, que na verdade eu nem conto. Eu falo que o primeiro emprego que eu tive foi uma lá da empresa no centro do Rio, né? Um estágio que eu arrumei, que na verdade não foi. Eu tive uma pequena passagem, foi muito rápida, por uma empresa, eu não vou citar nome, e até não teria nem problema não citar nome, porque essa empresa já até fechou. Depois de muitos anos eu soube que ela tinha falido, e também ia falir mesmo pelo que ela fazia. Que essa, eu não vou citar nome de ninguém, lógico, mas só para vocês entenderem. Gente, essa empresa, sim, ela fazia coisa errada. Olha o que aconteceu. Eu cheguei aqui no Rio, precisando de emprego, precisando trabalhar. Cheguei com a mão na frente e outra atrás. Eu comecei a fazer minha faculdade, precisava trabalhar, fiz umas entrevistas de emprego, me chamaram para trabalhar numa empresa, não vou citar nome, que era um laboratório, uma distribuidora de remédio. Era uma família que tinha uma farmácia e uma distribuidora de remédios. E eu peguei o emprego e fui achando a coisa melhor do mundo, né? Nossa, graças a Deus, né? Mal comecei a trabalhar, a estudar, fazer faculdade, estava precisando ajudar a pagar minha faculdade, pagar minhas despesas, já tinha filhos pequenos. Comecei, regacei a manga e entrei de cabeça naquele emprego, na distribuidora de remédio, né? E tal. Quando eu fui, sabe o que eu fui descobrir? Em pouco tempo que eu estava lá, assim, ó, dentro do primeiro mês, eu era o responsável ainda, já fui logo, eles me botaram lá para ser o responsável pelo controle de todo o estoque de remédios dessa distribuidora. Aí é que eu fui descobrir que a distribuidora, gente, não tem problema eu falar não, que eu não citei nome de ninguém, ela comprava remédio contrabandeado, remédio de cargas roubadas. A hora que eu vi aquilo, Jesus, o que veio na minha cabeça? Eu fui criado dentro de religião e de coisa correta. Meus pais, que eles mais me ensinaram na vida foram bons valores, da honestidade, de fazer sempre coisa correta. Então, e aquilo ali para mim foi um choque a hora que eu soube. Eu não cheguei a completar um mês de empresa, para você ter uma ideia. Final do primeiro mês, eu já estava pedindo demissão da empresa. A hora que eu soube que eles compravam remédios de cargas roubadas, de remédio contrabandeado, para poder se tornar mais competitivo e ter um preço mais competitivo no mercado, aquilo para mim foi um choque. Eu já virei, já fui lá, já nem expliquei o porquê não, inventei uma desculpa lá, e pronto. Graças a Deus, logo depois me apareceu esse estágio lá no centro do Rio. Então, eu nem conto essa primeira experiência, porque foi menos de um mês e nem valeu. Para mim, como experiência, foi uma experiência péssima que eu tive. Mas olha a atitude que eu tomei. Imediatamente, eu fui lá e pedi demissão. Depois, gente, depois dessa empresa do centro do Rio, eu fui para uma outra empresa trabalhar. E aí, não é que essa empresa fazia uma coisa errada, que comprava coisa roubada, não era nada ligado a isso, não. Mas também, depois eu fui perceber que ela fazia uma coisa que chocava com valores meus. Ela participava de uma combinação de preços no mercado. Isso era um cartel entre as principais empresas do mercado. A hora que eu vi aquilo, eu falei, Jesus amado, isso não dá certo. Mas aí, a empresa não estava comprando coisa ilegal, ela não estava contrabandeando produto, ela não estava comprando produtos falsificados, não era nada disso, era simplesmente uma coisa que até é muito comum. E aí eles juntaram algumas empresas do ramo e fizeram uma combinação de preços ali e tal, papapá. Mas isso a gente sabe que acaba prejudicando um pouco a sociedade. Eles não estavam roubando da sociedade, mas prejudica a sociedade. E existe uma legislação que proíbe esse tipo de prática. Então, gente, eu trabalhei um tempo lá nessa empresa revoltado com aquilo. No final das contas, eu acabei saindo da empresa, não exatamente por aquilo, mas aquilo ajudou também. Aquilo, no final das contas, aconteceram outras coisas lá na empresa também, que aí eu fui botar tudo na balança
Falei, quer saber de uma coisa? Vou procurar outro lugar para trabalhar. E essa questão da empresa estar participando de combinação de preço ajudou também, por causa dessa minha dissonância, né? Aí fui trabalhar numa outra empresa, que aí, olha só, que bacana, o cara não contrabandeava produto nenhum, não comprava cargas ilegais de produtos, a empresa não participava de cartel, não tinha esse negócio de combinação de preço, aí você, então agora foi beleza, né, professor? Não, porque ela não fazia esse tipo de prática, mas tinha uma prática lá também que chocava com o sentimento meu, com as minhas emoções, que a diretoria destratava os funcionários. Os funcionários eram muito destratados na organização, dentro da empresa, sabe? Aquilo ali doía meu coração quando eu via. Eu via, gente, às vezes, funcionários saindo da sala lá da diretoria, lá chorando. O cara sentava e chorava. E teve funcionário lá que começou a ter problema de dormir, perder noite de sono. Começou a ter problema, meio distúrbio emocional, realmente, de tanto que ele era humilhado na empresa. Então, aquilo também não serve para mim. Não dá. Então, gente, olha só o tamanho do problema. Lembra o que eu falei lá no início da aula? O céu, parece que a gente vai chegando à conclusão, que o céu não existe. O problema, só muda o problema. Sabe, de repente eu ainda encontro uma empresa que eu falo, gente, agora eu estou no céu. Agora eu estou no céu. A empresa não polui nada, a empresa não compra produto contrabandeado, a empresa não participa de combinação de preço, a empresa trata muito bem seus funcionários. Pode ser que um dia eu encontro, mas, sabe, eu vou chegando às vezes à conclusão, trabalhei tanto na minha vida, tem 20 anos que eu estou aqui no Rio trabalhando, e ainda não encontrei esse céu. Espero encontrar uma hora, porque, aliás, realmente, na Uniswan eu gosto muito de trabalhar. Na Uniswan eu gosto muito de trabalhar. Eu estou falando em outras empresas que eu presto serviço durante o dia, né? Esse tipo de empresa que eu sempre trabalhei na minha vida aí. Mas, assim, olha o tamanho do problema. E a gente vive com esse conflito, sabe? Porque a partir do momento que você vê acontecendo alguma coisa dentro da empresa e aquilo vai de encontro a uma coisa que você acredita, de um valor, de um valor que você tem. Bom, eu fui criado, né, gente, dentro de ensinamento de ajuda ao meu próximo, de amor ao meu próximo, do respeito ao meu próximo. Aí eu vou trabalhar numa empresa onde não há respeito ao próximo lá dentro, ninguém se respeita, a diretoria não respeita. Aquilo choca com os meus valores. E aí, o que eu faço? Peço demissão? E como é que está a vida hoje? Dificilmente hoje você pode se dar o luxo de sair pedindo demissão de empregos por aí afora. Aí você entra num choque com um valor seu, com uma coisa que a empresa pratica, você entra numa dissonância cognitiva daquela ali, e aí o que você faz? Simplesmente fecha o olho para aquilo? Vou fingir que não estou vendo? Pensa, né? Não, eu preciso do emprego, não posso pedir demissão, vou ficar aqui trabalhando e tal. Ou vou tentar falar, também isso aí, toda empresa também tem seu problema. Então, eu também, se for assim, eu não vou trabalhar em lugar nenhum. Então, vou continuar aqui trabalhando aqui, também vou fingir que isso não está acontecendo aqui, que isso aqui não é um problema. O que eu faço? Então, é coisa para você pensar, né? Sempre que você se vê numa situação parecida, não sei se alguém aqui já teve alguma experiência parecida com isso, né? Mas quando você se deparar com isso, gente, o que você não pode fazer é se precipitar, né? Igual eu falo para vocês, eu já cometi um erro lá no passado. Nessa experiência do centro do Rio que eu fui trabalhar, nessa primeira eu não me arrependo, não. Aquela primeira lá, que eu cheguei lá, que eu vi que o cara comprava produtos contrabandeados, essa eu não tinha escolha. Eu não tinha como, vou continuar aqui para ver até onde não. Fui lá imediatamente pedir demissão. Nas outras experiências, eu ainda fui relevando, mas aquilo, sabe, me doía. Aquilo lá não dá. Eu vivia sempre pensando, gente do céu, isso não vai dar certo uma hora, e, né? Sempre aquilo veio chocando com os meus valores pessoais, mas relevei. Essa experiência do centro do Rio, eu cheguei a pedir demissão e achei que me precipitei. Falei isso para vocês na aula passada, né?
Contei esse caso lá. Depois eu falei, meu Deus do céu, para que eu fui pedir demissão? E agora eu estou desempregado. Nos próximos empregos que eu tive, eu sempre pensei 1 milhão de vezes. Eu estava passando por dissonância cognitiva, mas eu tive equilíbrio emocional, que não é fácil, para superar aquilo enquanto eu pude superar, enquanto eu pude aguentar. Chegou num determinado momento, eu percebi que a situação estava ficando insustentável, que aquilo ali realmente eu não poderia mais continuar aceitando aquele tipo de situação, mas fui procurando outro emprego, fui procurando outra situação e não pedi demissão enquanto eu realmente não vi que eu poderia, que eu estava seguro em pedir demissão daquele emprego que eu tive. E são decisões que, às vezes, para encerrar já, tá, gente? Decisões que você tem que tomar que são dificílimas. Você se encontra numa situação dessa, e aí, o que eu faço? Dificílimo. De repente, você toma uma decisão que depois pode trazer uma consequência ruim para você. E você se arrepender e ver que aquela decisão sua foi precipitada e não foi a melhor escolha que você fez. Né? E só para encerrar, por um outro lado, tem você com seus funcionários. E quando você chegar a ser líder na empresa que você atua, chegar num cargo de gerência, de coordenação, você tem pessoas abaixo para você, você vê a sua empresa tomar certas atitudes que você mesmo não aprova aquilo que a empresa faz, mas você aprende a se lidar com aquilo, como a senhora Smith lá, você pega uma daquelas alternativas e fala, quer saber? Eu preciso do emprego, eu não posso pedir demissão, eu vou aprender a conviver com isso aqui e pronto. Você trabalhou isso dentro de você. Não foi fácil, mas você chegou a um ponto que você conseguiu trabalhar aquilo. E aquilo passou a te incomodar um pouco menos. Mas você tem seus funcionários, que é também uma situação difícil. Eu já passei por isso. Nessa empresa que tinha a questão da combinação de preço, eu tinha funcionários que chegavam para mim e falavam, olha, eu não estou de acordo com isso que a empresa está fazendo. Isso, né, porque aí passou a afetar aqueles funcionários que eram ligados diretamente a mim. E aí eu ainda tive que desenvolver uma habilidade para trabalhar isso dentro da minha equipe. Aí você pergunta, como é que eu faço isso, professor? Gente, isso aí, infelizmente, não tem escrito em livro nenhum. Coisa mais difícil do mundo. Que você precisa é estudar essas teorias, entender o impacto que essas teorias trazem na vida da gente. Na próxima unidade a gente vai falar sobre liderança. Vamos tentar mostrar para vocês aí alguns caminhos melhores para você seguir, mas você não vai ver isso escrito num livro, né? Você vai abrir um livro lá, tá lá um capítulo falando como lidar com a dissonância cognitiva com seus funcionários. Eu, para falar a verdade, nunca vi um livro que te ensina a lidar com isso. Você tem que aprender as teorias. Igual tudo que nós falamos até agora vai te dar uma luz. O importante é você saber que isso existe. Você precisa aprender a lidar com as situações. E às vezes é a vivência sua do dia a dia que vai te trazendo uma habilidade maior para saber como lidar com os seus funcionários também. Você precisa lidar com o seu sentimento e ainda lidar com o sentimento dos seus funcionários. Olha que questão difícil. Pessoal, por hoje é só. Próxima aula, nós já vamos pegar o último assunto, que é emoções, para a gente realmente, falta poucos slides, para a gente realmente encerrar essa unidade 3, e eu já vou entrar na próxima aula, na nossa unidade 4. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Eu acho muito importante. Espero que vocês também tenham enxergado a importância disso para a vida de vocês. E espero, principalmente, que isso um dia venha a ajudar vocês na vida profissional de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão precisar desses conceitos na vida profissional de vocês, para tornar vocês um profissional melhor. Pessoal, então, fiquem com Deus. Amanhã já é sexta-feira. Um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Tá bom?